Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, né, nós devemos pedir a Deus, né, que nos impulse as leituras, né, que a gente possa pedir a Deus, né, sempre que nos impulsione a ser verdadeiras testemunhas de Cristo, sempre, né, e que nós possamos anunciar o Evangelho anunciar a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Então, a primeira leitura de hoje está em Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio dele. Depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam dalém do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgaceus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que a seriedade, né? Essa primeira leitura mostra pra gente a seriedade, né, com que Deus vive o compromisso da aliança com o seu povo, né? Deus não está cobrando nada em troca do seu amor, mas percebe-se, né, que deseja ser correspondido pelo seu povo, né, o qual se comporta de maneira tão infiel, né, pois o povo facilmente se encanta com falsos ídolos, né? É a realidade, né, de se encantar por valores que não são verdadeiros, né? Que são mais prazerosos do que as coisas de Deus. E nós não devemos nos comportar assim. Nós devemos sempre colocar Deus como prioridade, sempre colocar Deus em primeiro lugar, tá certo? Porque Ele sempre está conosco, né? Então, que a gente possa realmente corresponder a Deus, né? Que a gente possa sempre fazer o que Ele nos pede, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus
tentando-o e dizendo-lhe: é lícito aos homens repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, fala sobre o divórcio, né? Jesus diz que a separação entre marido e mulher começou a existir, né, ou foi permitida por Moisés, né, por causa da dureza do coração das pessoas, né? Então, a sociedade, né, voltada para o prazer e o conforto, né, que se torna cada vez mais indiferente a Deus, né, é facilmente levada pela mentalidade do descartável, né? Então, é quase inexistente, né, a disposição, né, para abraçar um compromisso indissolúvel, né, e para fazer algum sacrifício para o bem do outro, da outra pessoa. Então, torna-se impensável, né, enfrentar as crises, os desafios, né, os sofrimentos que exige, né, uma aliança sacramental, né, um amor de doação e oblação, né? Então, as leituras, né, pedem, né, a leitura do Evangelho hoje pede, né, que nós possamos realmente sempre fazer a vontade de Deus, né, e nos colocar à disposição de Deus, nos colocar à disposição do outro também, né, que a esposa possa, né, que realmente a esposa e o marido estejam em comunhão um com o outro, né? E que se respeitem cada vez mais, tá certo? Então, que a gente possa realmente sempre, né, refletir essas leituras, né? E a primeira leitura e o Evangelho também. E que a vontade de Deus sempre prevaleça em nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.